Página 45, somente 32. Essa é parte da exortação do homem, mas Paulo parece que mudou a metáfora aqui e ampliou os conceitos aqui um pouco mais. Então, somente 32, Efésios 5, 30 e 32 fala: ser um no casamento é o começo da união da igreja. Então, vamos ler essas últimas partes aqui. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixa o homem a seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e esposa, respeite o marido. Ser um no casamento é o começo da união da igreja. Antes da queda, Adão e Eva experimentaram união, sendo criados à imagem de Deus, Elohim. Eu coloquei esse Elohim aqui porque a palavra Elohim é uma pluralidade. E Deus falou em Gênesis: façamos homem à nossa imagem. Quem são nós? O Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele criou o homem, fala que Elohim, pluralidade, criou homem e mulher à sua imagem. Não somente o homem, mas a união da homem e mulher reflete a união da Trindade. Eu sempre tive minhas dúvidas acerca disso. Até eu considerei João 17, quando Jesus orou que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. Com a queda, as pessoas se tornaram individualistas e não conseguem viver o mesmo nível de união. Jesus Cristo veio para restaurar sua imagem nas nossas vidas, incluindo a capacidade de ser um. Jesus afirmou que o homem e a mulher não são mais dois, mas um. Ele falou isso bem claro em Mateus 19:6, também citando Gênesis 2:24. Em vez de serem dois indivíduos casados, eles se tornam algo novo que não existia, um casal. Então, até o corpo da pessoa muda, porque o corpo se torna parte da outra pessoa. O problema é que a mentalidade da maioria, até dos cristãos, é individualista. Os dois brigam pelos seus direitos e pelas suas próprias satisfações. Se o casal consegue aprender a perder seu individualismo no casamento e ser um, esta maneira de se relacionar pode ser mais facilmente transferida para a igreja. O casamento é o lugar onde a igreja começa a sua união. Havia duas coisas que influenciaram muito minha vida em relação a essa ideia de se tornar um. Primeiramente foi quando eu comecei a buscar andar pelo Espírito. Até aquele ponto na minha vida, minha visão de casamento foi muito individualista. Para mim, um casamento cristão foi apenas dois indivíduos que conheceram o Senhor, legalmente unidos e morando juntos. Isso foi meu pensamento. Até eu comecei a ter a mentalidade de se tornar um com minha esposa. Eu lembro que logo depois de eu começar a pesquisar o que é de andar pelo Espírito, dentro de um ano eu comecei a buscar o que é de ser um com minha esposa. Eu estou muito longe desse padrão ainda, porque eu ainda penso individualista, mas mais e mais eu estou querendo caminhar para experimentar essa união com minha esposa. A segunda coisa que influenciou minha vida em relação a se tornar um estava quando eu estava preparando material para Retrel, para treinar líderes. Quando eu estava desenvolvendo o Retrel, eu coloquei o último livro acerca de amor e a igreja, e eu coloquei uma parte sobre casamento. De repente, bateu na minha cabeça, se a gente não aprende a viver um com nossas esposas, nunca vai acontecer no nível da igreja. De fato, os versículos que nós vamos estudar agora afirmam isso. Também, isso afetou o novo sendo em Cristo. Primeiramente, eu reconheci que é importante para cada indivíduo no casamento cristão buscar a andar pelo Espírito. Quando estão buscando, eles podem experimentar uma união espiritual que é diferente. Então, esse é o propósito aqui. Se você não conhece ainda, sendo um em Cristo, eu gostaria que você estudasse isso para entender o que é o padrão de um casamento cristão. Porque eu vejo que a fraqueza da igreja hoje é um reflexo da fraqueza dos casamentos. Exercícios e perguntas. O que significa ser um? Isso é possível? Quais casais na Bíblia funcionaram como uma equipe, como um? Esse é meio raro até na Bíblia. Leia o livro de Cantares. Quais aspectos desse relacionamento são positivos?
Número 4, pergunte seu cônjuge como pode melhorar seu casamento. Eu perguntei a Lisa isso ontem. Como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso te amar mais? Ore pelo seu casamento junto com seu cônjuge. Versículo 30, ele fala porque somos membros do seu corpo. Agora, parece que ele, no meio do trecho, mudou a metáfora, porque ele estava falando acerca de como um homem deve cuidar da sua própria esposa, mas daí ele falou porque somos membros do seu corpo. Isso indica que ele está falando que nós mesmos estamos unidos um com o outro no seu corpo e unido com Cristo. E ele está começando esse processo de transformar essa metáfora num princípio que vai ampliar ao nível da igreja. Versículo 31, ele fala, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, o que ele está descrevendo? O processo aqui. Ele se une com ela. Quer dizer, o homem se une com sua mulher. Ao cuidar da sua esposa, está cuidando de si mesmo. E também, ele está falando aqui que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, Cristo cuida de nós como o marido cuida da sua esposa. E ele está falando, nós somos membros do seu corpo, então nós somos protegidos disso. Daí ele citou Gênesis 2:24 aqui. De fato, só tem um artigo diferente, a primeira palavra, mas é basicamente a mesma coisa da Septuaginta. E ele falou aqui, o homem, e nota ele usou a palavra homem aqui, na maneira genérica, essa palavra ele usou antropos, que aplica tanto o homem e a mulher. Então, essa foi uma frase que parece que Adão falou, ou talvez Deus falou comentando sobre Adão em Gênesis 2:24. Ele falou, eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe. O primeiro passo é deixar as dependências. Isso, palavra kataleipo, significa de deixar para trás, como quando você está saindo de uma cidade para outra cidade, deixando os relacionamentos velhos para trás. Isso não significa que você não ama, mas você está deixando isso como prioridade. Eu sentei com meus filhos antes deles se casarem e eu falei, olha, eu amo vocês muito. Eu estou aqui para te ajudar, para te aconselhar se você precisar. Eu amo vocês, mas a prioridade de vocês é com seu cônjuge agora e não comigo mais. Eu quero que você realmente deixe a gente e coloque a sua prioridade no seu relacionamento com seu cônjuge. Isso é muito importante para fazer isso. Então, deixar é o primeiro passo. Se o casal não deixar, se eles não cortam esses elos emocionais e um pouco do relacionamento para colocar prioridade no cônjuge, o casal não vai experimentar a união que deve. O segundo passo é de unir. Interessante, essa palavra é proskolau, é como cola, né? Eu acho muito interessante colar a direção da outra pessoa. A ideia de unir, eu creio que esse é o nível de amizade, a união do propósito. O casal começa a conhecer um ao outro e unir nos seus propósitos, de se tornar uma só mente. Daí, o terceiro passo é a união total, tornar-se um. E isso implica a união sexual, mas mais do que isso, porque a união não é simplesmente a união do corpo, mas tudo que você torna somente um carne. Então, ele mostrou que isso é uma transformação. Eles vão se tornar uma só pessoa. Daí, Paulo falou, grande é esse mistério. E eu entendo isso. Pessoas falam, não, mas não há mistério. Um comentário fala, não há mistério se fosse só um homem juntando com mulher. Não há mistério nisso. Mas é um mistério. Como é que duas pessoas podem se tornar um? Como é que duas pessoas podem perder seu individualismo? Mas quando ele falou grande esse mistério, isso significa há muitas implicações desse mistério de se tornar um. Mas ele falou, mas eu estou ampliando isso para falar de Cristo e sua igreja. Então, há um mistério do homem e sua esposa se tornar um, mas o mistério de Cristo e a igreja serem um, e a igreja mesmo unindo nessa maneira em um só corpo, isso que Paulo queria enfatizar quando falou do mistério. Paulo queria pegar esse princípio, porque você lembra que esse livro de Efésios é sobre a igreja. Então, ele queria pegar esse princípio e ampliar o princípio de se tornar um, de não somente falar do homem e mulher, mas de falar da igreja.
Mesmo assim, versículo 36, não obstante, mesmo assim, eu quero reenfatizar a coisa principal. Cada pessoa individualmente, cada marido deve amar sua esposa, ela deve sentir amada. E ele mandou que cada mulher respeite seu marido, ele deve sentir respeitado. A palavra respeitar é phobel, de temer, no sentido de uma reverência ou respeito, não de adoração, mas um respeito para com seu marido. Então, Paulo resumiu aqui uma coisa muito, muito importante. O aspecto de um casal cheio do Espírito Santo. O homem, como líder, está amando, servindo, santificando sua esposa. E a mulher está submissa ao marido, respeitando e trabalhando junto para fazer tudo o que eles podem para o Senhor. E essa união deve transbordar para a igreja. Então vamos orar mais uma vez. Deus, esse mistério é grande. E só o Senhor pode abrir nossos olhos para entender o que é a união entre um casal e união no nível da igreja e união contigo. Mas queremos entender, não somente entender e compreender, mas queremos realmente viver essa realidade. Eu oro pelos nossos casamentos que refletem essa união. Eu oro pelas nossas igrejas que possam refletir essa união também. Estamos na tua dependência, Deus, e sabemos que isso parece muito ideal, e é muito difícil, mas nós queremos viver essa realidade, Deus, então colocamos nossas vidas à sua disposição, subordinamos nosso individualismo a Ti, Deus, para o bem dos nossos casamentos e para o bem da Tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem mostrado nesse capítulo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.